Livro de Atos, capítulo 1, do verso 1 até o verso 5. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Até aqui a leitura, queridos. Ó Deus, pedimos mais uma vez a iluminação do Teu Espírito Santo para a compreensão da Tua palavra e a aplicação dela aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, na segunda passada nós demos início a uma série de mensagens nesse livro que é conhecido como os Atos dos Apóstolos. E nós vimos as questões introdutórias relacionadas ao livro. Questão de autoria, quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu, quais as circunstâncias. E nós destacamos que o tema central do livro é narrar o progresso geográfico do Evangelho, começando em Jerusalém, até os confins da terra. E dessa forma, então, nesse livro, Lucas registra como os apóstolos de Cristo, juntamente com a Igreja Apostólica, no período de 30 anos, cumpriu aquilo que Jesus havia mandado no verso 8. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia, Samaria, até os confins da terra. Antes de narrar o episódio que marca historicamente o início da igreja, que é o dia de Pentecostes, Lucas relata 3 eventos preparatórios, que nós iremos ver, um por vez. Primeiro, a promessa do Espírito Santo que Jesus fez aos seus discípulos, que está aí do verso 1 até o verso 5, que é o que nós lemos, sobre isso que nós vamos falar hoje, está repetido no verso 8. O segundo evento é a ascensão de Jesus. Lucas narra como Jesus sobe aos céus, está aí do verso 6 até o verso 11. E depois a substituição de Judas, do verso 12 até o verso 26. Todos esses eventos, eles são preparatórios para o dia de Pentecostes. A promessa que é feita, a ascensão de Jesus, ele sobe aos céus para receber do Pai a promessa do Espírito e derramar sobre sua igreja. E era necessário que os apóstolos estivessem com o número completo, porque 12 é um número que tem um significado, representa o novo Israel. E os apóstolos correspondem, 12 apóstolos correspondem às 12 tribos do Israel do Antigo Testamento. Então era preciso completar o número de 12, para que o quadro apostólico ficasse completo e a analogia também. Hoje nós vamos ficar aqui do verso 1 até o verso 5, onde nós temos o relato da promessa que Jesus fez aos discípulos de que mandaria o Espírito Santo sobre eles. Eu vou dividir o texto, eu vou dividir a passagem em 2 partes principais. A primeira, do verso 1 até metade do verso 2, onde Lucas faz como que uma revisão ou um resumo do primeiro livro, daquilo que ele escreveu primeiramente. E depois da metade do verso 2 até o verso 5, ele vai falar daquelas coisas que Jesus, durante o período de 40 dias, ministrou aos seus discípulos, que são cerca de 5 coisas que eu quero depois ver com vocês. Então, primeiro, o resumo que Lucas faz da primeira obra, do verso 1 até o verso 2. Ele diz que esse livro, o livro de Atos, é o segundo de uma coleção de 2, porque ele já tinha escrito o primeiro, escrevi o primeiro livro. O primeiro já estava pronto quando Atos foi escrito e já devia estar encaminhado para Teófilo. Nós vimos aqui que Teófilo provavelmente era um nobre romano recém-convertido que estava sendo catequizado, instruído nas coisas de Deus, e que Lucas entendeu que seria estratégico dar a ele, por escrito, 2 volumes. O primeiro, narrando a vida de Jesus, e o segundo, a vida da igreja. O objetivo de Lucas era confirmar Teófilo nas verdades nas quais ele já havia sido iniciado. Ele já tinha começado a aprender. Já era um convertido, estava sendo discipulado, e essa obra de Lucas tinha como objetivo fortalecê-lo nessas verdades. Nós vimos que a razão pela qual Lucas gastou tanto tempo escrevendo uma obra dessa é porque provavelmente Teófilo seria a pessoa, uma espécie de patrono da obra de Lucas, dando condições para que ele escrevesse e também para que depois essa obra fosse copiada e distribuída, como de fato foi. Por isso a importância de Teófilo. Aqui
Lucas começa o segundo volume fazendo menção do primeiro e resume o que é que ele escreveu no primeiro volume, que é o Evangelho. Está aí no verso primeiro. Eu escrevi o primeiro livro, o Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Quando ele fala todas as coisas, é todas as coisas que são importantes e relevantes para que você aprenda, para que você tenha certeza das coisas em que você foi criado, ou instruído, perdão. Isso porque o próprio Evangelho de João, quando João termina o seu Evangelho, ele diz que Jesus fez muitas coisas que não estão escritas no Evangelho que ele relata. Ele diz que se alguém fosse escrever tudo que Jesus fez, os livros não caberiam no mundo. É o que a gente chama de um exagero santo, não é? Mas apenas para dizer que, com certeza, quando Lucas diz aqui que no Evangelho, no primeiro livro, ele relatou todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, a gente tem que entender o todas aqui relativamente. Porque, por exemplo, tem muita coisa em Lucas que não tem no Evangelho de João. Ressurreição de Lázaro, por exemplo, não está no Evangelho de Lucas, mas está no Evangelho de João. Então, todas aqui todas as coisas que interessam ao meu propósito, que é instruir você, Teófilo, tanto nas coisas que Jesus fez e ensinou, como naquelas que os seus discípulos, os apóstolos, fizeram. Talvez haja alguma intenção de Lucas, quando ele escolheu o verbo aí, relatar, o verbo começou a fazer e a ensinar. Aí ele poderia ter dito simplesmente, eu relatei as coisas que Jesus fez e ensinou, mas ele escolheu dizer que Jesus começou a fazer e ensinar, talvez com isso sugerindo a Teófilo de que o primeiro volume são as coisas que Jesus começou a fazer. E o segundo volume, que é o livro de Atos, são as coisas que Jesus continuou a fazer, só que agora ele estava fazendo através da sua igreja. Através dos apóstolos, dos discípulos, dos primeiros cristãos, o Cristo glorificado, através de sua igreja, continuava a operar aqui no mundo, a realizar sua obra e seguir com o plano que Deus havia estabelecido desde a fundação do mundo, que era reunir um povo para o louvor da sua glória. Então, no Evangelho, Jesus começou a fazer e a ensinar, e no livro de Atos ele continua a fazer e a ensinar, só que dessa feita através daquelas pessoas que ele levantou e colocou como líderes da sua igreja. Também talvez seja significativo a ordem em que Lucas coloca aqui. Ele não disse Jesus começou a ensinar e a fazer, mas Jesus começou a fazer e a ensinar, talvez com isso dizendo que quem não faz, não ensina. Que para que você ensine, você primeiro tem que fazer, não é? Você precisa ter vida, você precisa mostrar que você crê, que você pratica, para que o seu ensino tenha autoridade. Jesus não somente ensinou, mas ele fez, primariamente ele fez. Ele amou, ele acolheu, ele perdoou, ele repreendeu, ele fez uma série de coisas que lhe davam autoridade, para nem falar nos sinais e prodígios realizados através dele. E o tempo que Lucas diz aqui, que a sua primeira obra cobre, é até a ascensão. Veja o início do verso 2, até o dia em que ele foi elevado às alturas. Ele foi elevado às alturas. E isso aqui está tudo, na verdade, o que a gente tem aqui, do verso 1 até o verso 11, é uma repetição de Lucas 24, do final do Evangelho de Lucas. Só que aqui Lucas dá mais detalhes de coisas que ele não diz lá em Lucas 24, final do Evangelho. E essas coisas que ele não disse lá no Evangelho, ele vai dizer aqui agora, porque o livro de Atos, aqui no início do livro de Atos, ele quer preparar o leitor para o que vai acontecer um capítulo adiante, que é o dia de Pentecostes. Então, o Evangelho, ele vai até o dia em que Jesus foi elevado às alturas. Aqui você pode fazer uma conta, que Jesus foi elevado às alturas 40 dias depois da sua ressurreição, e, portanto, Pentecostes acontece 10 dias depois, porque Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa. Essa conta a gente vai fazer aqui daqui a pouco, para a gente ter na cabeça mais ou menos a sequência. Mas a primeira parte é essa daqui. Lucas começa o livro de Atos, dizendo que é o segundo volume, que no primeiro ele tinha escrito a respeito das obras e das palavras de Cristo, que ele iniciou a fazer, e que essa história cobria até a sua ascensão. E agora, do metade do verso 2 até o verso 5, Lucas detalha, e na verdade ele vai fazer isso até o verso 8, mas isso aí vai ficar para a próxima segunda-feira. Ele detalha o que é que Jesus ensinou aos seus discípulos durante os 40 dias que apareceu a eles. Veja aí metade do verso 2, eu vou destacar aqui 5 coisas
que Jesus fez durante o tempo em que esteve com os discípulos depois da sua ressurreição. O verso 2 diz: até o dia que foi elevado às alturas. Depois, ele foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinham escolhido. Durante esses 40 dias em que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois da ressurreição, primeiro, ele lhes deu mandamentos, ele lhes deu ordens, deu orientações, instruções sobre como eles deveriam proceder. E isso cobria, por exemplo, o que fazer com a vaga de Judas. Eles não eram mais 12, eles eram 11. Então Jesus, com certeza, está por detrás da decisão dos apóstolos, que vem logo em seguida, de encontrar um substituto para Judas. Jesus deve ter dito isso para eles durante os 40 dias. É necessário que vocês substituam Judas. E quem sabe o próprio Jesus disse de que maneira eles haveriam de fazer isso, como nós iremos ver mais adiante. Jesus pode ter encorajado durante esses 40 dias, está tudo aqui dentro dessa primeira coisa. Jesus deu mandamentos, Jesus ordenou que eles permanecessem fiéis e firmes diante das perseguições que eles haveriam de sofrer, uma vez que eles tinham o conhecimento agora pleno da verdade. Jesus os consolou, Jesus deu instruções a respeito da missão deles, que seria levar o evangelho até os confins da terra. Então, durante 40 dias, Jesus deu mandamentos para eles. Não é que Jesus não tinha dado antes. Durante os 3 anos que Jesus estava aqui, Jesus deu mandamentos, deu orientações para eles, o Sermão do Monte, por exemplo. Mas agora esses mandamentos estão relacionados com a missão que Jesus tinha dado para eles de ir pelo mundo todo e pregar o evangelho a toda criatura. Como é que eles iam fazer isso? Com que autoridade eles iam fazer isso? Que encorajamento eles precisavam para fazer isso? Que dificuldades eles teriam que enfrentar? Que providências eles precisavam tomar? Durante 40 dias, Jesus deu ordens para eles, instruiu como eles deveriam ir em frente e cumprir o mandamento. Note que ainda dentro desse dado mandamentos do verso 2, que Lucas diz que Jesus fez isso por meio do Espírito Santo. Esse detalhe é importante porque identifica Jesus como sendo o Messias. No Antigo Testamento, os profetas se referiram ao Messias como sendo alguém cheio do Espírito Santo. Era alguém sobre quem o Espírito do Senhor repousava e que, portanto, era alguém que iria derramar o Espírito Santo sobre o povo de Deus. Por exemplo, Isaías capítulo 11, verso 1 e 2, do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele, está falando do Messias, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías diz claramente que da raiz de Jessé, Jessé é o pai de Davi, da descendência de Davi, virá aquele sobre quem o Espírito do Senhor repousará. Está falando do Messias, o Messias seria cheio do Espírito Santo. Ou Isaías capítulo 61, verso 1, um versículo que o próprio Jesus cita e aplica a ele quando estava ensinando na sinagoga: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Isso é uma passagem messiânica. O Messias aqui, falando através de Isaías, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. E mais tarde Jesus vai dizer: essa palavra se cumpre em mim, quando ele estava ensinando na sinagoga, o que deixou todo mundo furioso, né? Os profetas também disseram que durante o reinado messiânico, o Espírito Santo seria derramado pelo Messias sobre o povo de Deus. Por exemplo, Isaías 4:4. Naquele tempo, está falando do tempo messiânico, do reino messiânico, os últimos tempos, o Senhor lavará a impureza das filhas de Sião, limpará Jerusalém de culpa do sangue que há no meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Ou Ezequiel 36, 26 a 27. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Especialmente essa parte aqui, quando Ezequiel diz: porei dentro de vocês o meu espírito. Está falando para a nação de Israel e está se referindo aos tempos futuros, aos tempos messiânicos. O Messias, que era cheio do Espírito Santo, ele era o portador, ele era o instrumento pelo qual Deus haveria de derramar seu espírito, como também o profeta Joel
numa passagem que vai ser citada por Pedro no capítulo 2, o profeta Joel disse: acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Joel 2, de 28 a 31. Eu poderia citar várias outras passagens dos profetas provando esses dois pontos. Primeiro, que o Messias seria cheio do Espírito, o Espírito do Senhor estaria sobre o Messias, e que durante o reinado messiânico, durante o tempo messiânico, o Espírito seria derramado sobre o povo de Deus, na verdade sobre toda a humanidade, todos aqueles de entre a humanidade que se tornarem filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Então, quando Lucas diz aqui que Jesus deu mandamentos por meio do Espírito Santo, isso é significativo, porque 2 versículos mais adiante, Jesus vai dizer: eu vou batizar vocês com o Espírito Santo. Quer dizer, Lucas já está preparando o caminho para a promessa do Espírito Santo, quando lembra que Jesus, durante aqueles 40 dias, ele estava ministrando aos seus discípulos aquelas ordens no poder do Espírito Santo. Mesmo glorificado e exaltado, Cristo agia e sempre agiu mediante o poder do Espírito Santo. A segunda coisa que Jesus fez, isso aqui foi mandamentos. Só um detalhe aqui no final do verso 2, está dizendo que ele deu por meio do Espírito Santo mandamentos aos apóstolos que tinha escolhido. Lembrando só que Judas não estava aqui. Mas isso nos remete lá para os evangelhos, aquela escolha que Jesus fez dos 12 nominalmente, depois de ter passado a noite em oração. Jesus apareceu a muita gente, a várias pessoas. Você tem uma lista de pessoas que não eram apóstolos a quem Jesus apareceu em 1 Coríntios 15. Paulo diz lá que ele apareceu a 500 pessoas de uma vez só. Ele não apareceu só aos apóstolos, mas quando ele apareceu aos apóstolos, ele tratava destas coisas referente à missão que ele tinha para aqueles que ele havia escolhido, que era levar o evangelho até o fim do mundo. Diz aí, a segunda coisa que eu queria destacar aqui, que Jesus fez durante esses 40 dias, é que ele apresentou muitas provas incontestáveis. Veja o verso 3. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis. Depois de ter padecido, ou seja, depois dele ter sofrido a traição de Judas, a negação de Pedro, o tribunal de Pilatos, a rejeição dos judeus, a crucificação e a morte. Depois dele ter padecido, e esse padecimento era necessário por conta dos pecados que precisavam ser pagos, ele se apresentou vivo aos seus apóstolos, porque ele tinha ressuscitado dos mortos ao terceiro dia, e agora ele estava vivo, e vivo se apresentou aos seus apóstolos, e diz aqui, com muitas provas incontestáveis. Durante esses 40 dias, em segundo lugar, Jesus apresentou provas incontestáveis aos seus apóstolos de que ele estava vivo. Primeira prova, o fato de que ele estava ali diante dos discípulos. Você pode pensar, isso aí bastava. Não, porque eles achavam que estavam vendo um fantasma. Alguns achavam que era um espírito, ou era uma aparição, uma visão, uma assombração, alguma coisa. Então, era preciso não somente provar que era ele, mas que era ele com o corpo ressurreto, com o corpo glorioso. Aí o que é que Jesus fez? Jesus comeu com eles, Lucas narra isso no capítulo 24, Jesus perguntou, vocês têm alguma coisa para comer? Apresentaram peixe e mel e Jesus comeu com eles. Comeu com eles. Ele apareceu aos discípulos numa certa ocasião, e disse, toquem em mim e vejam que eu de fato estou vivo, aqui mesmo, no final de Lucas 24, ele diz isso. No final de João tem o famoso episódio do encontro com Tomé, que estava duvidando do relato dos amigos, e Jesus disse, toca aqui nas minhas mãos, põe aqui o dedo nas minhas feridas e veja que sou eu mesmo. Então, o túmulo vazio, onde é que estava o corpo de Jesus? Durante 40 dias, Jesus persuadiu, convenceu os discípulos de que de fato era ele, que ele tinha ressuscitado dos mortos e que ele estava vivo com um corpo imortal e glorioso. Vocês podem até pensar assim, rapaz, bastava eu ter visto Jesus e eu já teria acreditado. O final do Evangelho de Marcos diz que Maria Madalena e as mulheres disseram aos discípulos, ele está vivo, diz lá que eles não acreditaram. Depois diz que os discípulos no caminho de Emaús viram Jesus, contaram aos 12, eles não acreditaram, aos 11 eles não acreditaram. Finalmente Jesus apareceu para eles e Marcos diz, e eles também não acreditaram. Porque mortos não surgem, eles não voltam. Então, a ressurreição é alguma coisa que é contrária à maneira da humanidade viver. É contrária ao que a gente sabe, o que a gente conhece. Morreu, não volta. A gente está acostumado com isso. A gente já enterrou gente que continua enterrada. O cemitério está cheio de gente que está lá do jeitinho que foi enterrada há milênios.
Então não é uma coisa natural. Por isso que Jesus, durante 40 dias, se ocupou em convencer os discípulos através de provas incontestáveis. Apareceu várias vezes, comeu com eles, se deixou tocar por eles para que eles vissem que o corpo dele era real e lhes deu todas essas instruções. Por que essa preocupação de Jesus em dar para eles provas incontestáveis? Porque eles seriam as testemunhas da ressurreição de Cristo. Porque eles seriam aqueles que Deus mandaria ao mundo para dizer: Cristo vive. O Cristo, o Jesus que foi morto em Jerusalém, rejeitado pelos judeus, condenado por Pilatos, crucificado pelos romanos, esse é o Filho de Deus. E ele está vivo. Nós somos testemunhas disso. Essa vai ser a base da pregação dos discípulos daqui para frente. Nós somos testemunhas da ressurreição de Cristo. Nós estivemos com ele, nós comemos com ele, nós tocamos nele. Como é que João começa o evangelho dele? Como é que João começa, a sua primeira carta? Aquele que era desde o princípio, aquele que nós vimos, aquele que nós tocamos, aquele que com quem nós conversamos, o verbo se fez carne. Então, eles eram as testemunhas que Deus levantou. E por isso que foram eles que escreveram o Novo Testamento. E quando não foram eles, foi alguém próximo deles, autorizado por eles para fazer. O Novo Testamento é o registro escrito do testemunho apostólico. Por isso que Jesus gastou 40 dias apresentando provas incontestáveis. Eles iriam sofrer por isso, eles iriam morrer por isso. Portanto, era preciso que eles estivessem plenamente convencidos. E a pergunta é: nós estamos? Será que nós estamos de fato convencidos de que Jesus Cristo está vivo hoje, com o corpo da sua ressurreição? Nós estaríamos dispostos a morrer por isso? Estaríamos dispostos a perder alguma coisa por afirmar isso ou viver as implicações disso no dia a dia? Terceira coisa que Jesus fez foi falar a respeito do reino de Deus. Nós já vimos, primeiro, que ele deu mandamentos referentes à missão. Segundo, provas incontestáveis para que pudesse convencê-los e persuadi-los para a missão que vinha pela frente. E terceiro, Jesus falava das coisas relacionadas com o reino de Deus. Aí, eu vou ler o verso 3 de novo, né? Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. 40 dias é simbólico na Escritura. 40 anos no deserto, Jesus tentado 40 dias, e agora, durante 40 dias, ele aparece aos seus discípulos nesse período. Não é que foi todo dia, mas aparentemente foram manifestações esparsas durante esse dia, suficientes para aquilo que Cristo queria fazer. E durante esses 40 dias, além de dar mandamentos e apresentar provas, Jesus falava das coisas relacionadas com o reino de Deus. O reino de Deus é o tema dominante dos 4 evangelhos. E Jesus começou seu ministério falando do reino de Deus. A mensagem inicial de Jesus na Galiléia foi: arrependei-vos e crede, porque está próximo o reino dos céus. Reino dos céus ou reino de Deus é exatamente a mesma coisa, apenas uma questão de semântica, não tem nenhuma diferença significativa aí. É um dos temas principais dos evangelhos. O reino de Deus significa o domínio de Deus sobre o mundo, sobre toda a sua criação. No livro de Atos, esse tema, a expressão aparece poucas vezes. Algumas vezes aqui no início e algumas vezes no final. O livro de Atos acaba dizendo que Paulo, lá em Roma, pregava o reino de Deus desimpedidamente. Então, a expressão reino de Deus começa no livro de Atos e termina no livro de Atos, para dizer que o que está acontecendo no livro de Atos é exatamente o avanço do reino de Deus aqui nesse mundo. Então, Jesus gastou durante os 40 dias, nas vezes que ele apareceu, ele conversou com os discípulos a respeito do reino de Deus. E tinha muita coisa para conversar. Primeiro, a natureza do reino. Os discípulos, os apóstolos, eram judeus. E os judeus tinham uma noção do reino de Deus, onde a próxima etapa, eles estavam esperando a chegada do Messias. Só que o Messias viria em glória. Era um Messias político, era um Messias militar, que viria para libertar Israel do jugo romano e estabelecer a nação como sendo a mais importante de toda a terra. E de lá, de Jerusalém, o Messias haveria de governar o mundo. Eles estavam esperando isso, era um Messias político. Talvez foi isso que fez com que Judas se decepcionasse. Quando ele viu que Jesus não estava ligando para glória, para dinheiro. A gota d'água foi quando Maria derramou aquele unguento, aquele perfume caríssimo nos pés de Jesus. E Judas disse: mas que desperdício. E Jesus disse: não, ela fez certo. Aí Judas disse: eu já vi que ele não tem interesse em glória. Eu já vi que ele não está interessado nessas coisas. Aí o que é que eu posso fazer para tirar algum proveito? Vou vendê-lo, né? Vou vendê-lo.
Então, quem sabe, quando ficou claro para Judas que Jesus não seria o Messias político, o Messias libertador, poderoso que viria, quem sabe a decepção dele, não sei, especulação. Mas o ponto é que os judeus estavam na expectativa da chegada desse Messias, que viria à frente de legiões, com poderio militar suficiente para subjugar Roma e libertar os judeus do seu jugo. Jesus ensinou uma coisa nova aos seus discípulos. Ele tentou ensinar isso durante o período coberto pelo Evangelho, mas aparentemente não entrou na cabeça deles. É que o Messias de fato viria, mas em duas etapas. Na primeira etapa, o Messias viria como servo sofredor, o Filho de Deus, para pagar pelo pecado do seu povo. E ele viria inaugurar o reino dessa forma. O reino seria inaugurado pela vinda do Messias como sofredor, como aquele que haveria de pagar o pecado do seu povo. Uma segunda etapa seria o retorno dele, que é chamado de segunda vinda. E aí sim, quando ele vier uma segunda vez, ele vem em glória, ele vem com os anjos, ele vem nas nuvens, todo olho verá, vai se assentar no trono do universo, vai julgar as nações e vai dar início ao estado eterno, à imortalidade, o novo céu e a nova terra. Então, a vinda do Messias, na verdade, é em duas etapas. E é isso que os discípulos de Jesus não tinham entendido. É por isso que quando Jesus diz, convém que eu vá para Jerusalém morrer, o que é que Pedro disse? Mas de maneira nenhuma, Senhor, tu és o Messias, tu vai morrer em Jerusalém. E Jesus teve que virar e dizer, sai Satanás, porque por trás estava o diabo, né? No ouvido de Pedro, né? Então sai Satanás, você não entende das coisas de Deus. Então os discípulos tinham essa ideia. E a gente vai ver que eles continuaram durante esse período até com essa ideia, porque quando Jesus fala da vinda do Espírito Santo, eles vão perguntar, será que é aí que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Eles ainda vão fazer esse tipo de pergunta. Apesar de todo o ensinamento de Cristo, eles não entenderam que o reino vem em duas etapas. É uma espécie de sobreposição, não é? A história continua, mas o reino de Deus já veio. O reino de Deus já está presente com a vinda do rei. Ele já morreu, ele já ressuscitou, ele está sentado no trono do universo, aguardando o momento de trazer o reino à sua plenitude. É por isso que no Evangelho você tem as duas coisas. Jesus ensinou os discípulos a orar dizendo o quê? Venha o teu reino. Quer dizer, o reino é futuro. Mas ao mesmo tempo ele disse à multidão, o reino de Deus está entre vós. Então o reino está, mas não completamente. Ele foi inaugurado, mas não foi consumado. Nós estamos presos aqui nessa dispensação entre o reino que já foi inaugurado com a primeira vinda do Messias e aguardando a segunda vinda do Messias. Então era isso que os discípulos precisavam entender, para poder saber o que a morte de Jesus representava. Porque eles todos ficaram desorientados quando Jesus morreu, ninguém esperava, né? Eles pensavam que fosse aquele, não foi isso que os discípulos de Emaús disseram quando Jesus apareceu aos dois discípulos caminhando para Emaús, e aí Jesus disse, por que vocês estão tristes? Você não sabe o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Nós pensávamos que seria ele que iria redimir Israel. Era esse o pensamento, né? Por isso que as multidões, quando Jesus entra a cavalo, montado no jumento, aliás, em Jerusalém, Hosana ao que vem no nome do Senhor, Hosana ao grande rei, era porque a multidão sabia que ele ia morrer na cruz? Coisa nenhuma, porque pensava que ele era o filho de Davi, o Messias glorioso que iria iniciar uma revolução para libertar os judeus da mão dos romanos. E até hoje tem gente iludida a respeito de Jesus, né? Eles querem o Jesus da glória, o Jesus da bênção, o Jesus da vitória, mas o Jesus da cruz humilde que derrama seu sangue para a salvação de pecadores, isso aí ninguém está interessado na cruz, todo mundo quer a glória, todo mundo quer a glória. Jesus durante 40 dias falou a respeito das coisas referentes ao reino de Deus, explicou a natureza do reino, explicou de que forma o reino viria, a necessidade da sua morte. Lá no final de Lucas capítulo 24, que bate com essa passagem aqui, está dito que Jesus abriu o entendimento deles para que eles pudessem entender a Escritura. Jesus mostrou tudo que dele estava escrito na lei, nos profetas e nos escritos. 40 dias seria pouco, né, para falar a respeito de todas estas coisas, mas como as visitas de Jesus eram intermitentes, elas foram suficientes para aquilo que o mestre queria que eles soubessem. Então, eu disse que eram 5 coisas que Lucas diz aqui que Jesus fez durante os 40 dias. Primeiro, ele deu mandamentos. Segundo, ele apresentou provas incontestáveis de que estava vivo. Terceiro, falou das coisas relacionadas com o reino de Deus. E quarto, deu uma ordem. Verso 4. E comendo com eles... Aqui mais uma das provas, não é? Durante uma dessas refeições que Jesus fez em comum com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Jesus determinou todos esses
Jesus apareceu a eles, principalmente, mormente em Jerusalém. Era lá que eles estavam e foi lá que Jesus se manifestou para eles. Durante esses 40 dias, depois da Páscoa, os discípulos se reuniam naquele chamado cenáculo, que é o mesmo local onde eles haviam celebrado a última ceia, e onde Jesus instituiu a ceia do Senhor, e que se tornou o local de encontro dos discípulos no livro de Atos. E é provavelmente o mesmo local onde vai ter o dia de Pentecostes. Esse local, alguns acham que era a casa de João Marcos, era a casa da mãe de João Marcos, era o primeiro andar da casa, o chamado cenáculo, não é? Então Jesus apareceu durante 40 dias, provavelmente naquele mesmo lugar aos discípulos. Apesar de que no Evangelho de João há o relato de uma vez que Jesus se manifestou aos discípulos quando eles tinham ido pescar. Eles foram pescar e Jesus apareceu para eles e comeu também, inclusive com eles, não é? Realizou mais um sinal, uma pesca abençoada ali e tudo mais. Mas desse tempo, comendo com eles durante os 40 dias, provavelmente lá no cenáculo, Jesus disse que eles não se afastassem de Jerusalém, que era o local onde eles estavam quando Jesus deu essa ordem. Eles não deviam sair de Jerusalém. Talvez porque Jesus tinha dito, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, eles estavam dizendo, vamos lá, né, vamos começar. Jesus disse, não, ainda não. Vocês não estão prontos ainda. Falta uma coisa acontecer, né? Falta uma coisa muito importante acontecer. Na verdade, faltava duas. Vai completar o número dos 12 e a chegada do Espírito Santo. Mas das duas é evidente. O destaque é para o dia de Pentecostes e o poder do Espírito que eles iam precisar. Então, eles não deveriam sair ainda. Eles já sabiam que deviam ir pregar o Evangelho ao mundo todo. Já tinham, inclusive, o esquema. Mas era necessário que eles esperassem. Não saiam de Jerusalém, porque é em Jerusalém que vai se cumprir a promessa do Pai. E por que Jerusalém? Porque agora a gente sabe, né, na hora, os discípulos talvez não percebiam, porque ali em Jerusalém é que se celebravam as festas religiosas dos judeus. Páscoa já tinha acontecido e a próxima seria Pentecostes, que é uma festa religiosa dos judeus que apontava para a profusão, a liberalidade, a comer os frutos da terra, toda a riqueza que Deus havia dado e que isso estava ligado à obra do Espírito Santo. Por isso eles tinham que ficar em Jerusalém, porque o Espírito viria no dia de Pentecostes. Isso eles não sabiam ainda. Mas hoje, olhando para trás da nossa posição privilegiada, a gente sabe disso, a gente pode entender. Mas a ordem de Jesus foi, não saiam de Jerusalém. A razão, aqui vem a quinta coisa que Jesus fez. A razão é a promessa. Jesus lhes dá uma promessa. Na verdade, ele reitera a promessa. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Esperem a promessa do Pai. O que é a promessa do Pai? É a promessa da vinda do Espírito Santo. Por que é chamada a promessa do Pai? Porque foi o Pai que lá no Antigo Testamento, falando pelos profetas, anunciou a vinda do Espírito Santo. Eu li pelo menos 5 passagens para vocês que falam a respeito dos profetas falando a respeito da vinda do Espírito Santo através do Messias. O Pai, através dos profetas, no Antigo Testamento, havia prometido o Espírito Santo a seu povo. Por isso que é chamado a promessa do Pai. O Pai fez essa promessa. Mas não somente o Pai tinha feito, Jesus diz aqui, a qual vocês ouviram de mim. O próprio Jesus havia dito isso. No final do Evangelho de Lucas, Lucas está se referindo a isso aqui. No verso 48. Vocês são testemunhos dessas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. O próprio Jesus já tinha dito para eles. Já tinha anunciado para eles. E talvez dos evangelhos, o que mais destaca isso é o Evangelho de João. O Evangelho de João, eu anotei aqui várias passagens. No Evangelho de João, Jesus aparece falando do Consolador, do outro Consolador, que ele haveria de mandar o Parácletos. A palavra Parácletos, que é traduzido como Consolador, palavra grega que significa alguém que é chamado ao lado. Daí a ideia de consolo, a ideia de conforto e a ideia de advogado também. Paráclitos pode ser traduzido como advogado, como é traduzido lá, 1 de João, capítulo 2. Se alguém pecar, temos um Paráclitos junto ao Pai Jesus Cristo justo, um advogado, alguém que está ao meu lado para me defender por conta dos meus pecados. João 14, 16, João 14, 26, João 15, 26, João 16, 7,
todas essas passagens, nessas passagens, Jesus tinha dito aos seus discípulos: eu vou mandar o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Ele vai guiar vocês em toda a verdade. Ele vai falar de mim, ele vai me exaltar, ele não vai falar de si mesmo. O mundo não pode receber esse Espírito, mas ele estará em vocês, ele virá sobre vocês. Jesus ensinou isso aos seus discípulos. Por isso ele diz aqui: não saiam de Jerusalém até que a promessa do Pai, que vocês ouviram também de mim, aconteça, até que vocês sejam, verso 5, batizados com o Espírito Santo. Aqui Jesus cita o episódio de João Batista. Quando João Batista apareceu, o precursor de Jesus, ele apareceu dizendo que batizava com água, mas que viria alguém maior do que ele que batizaria com o Espírito Santo. Jesus aqui relembra isso aos seus discípulos para mostrar a continuidade histórica do que vai acontecer. Aquele derramar do Espírito Santo é alguma coisa que tem início lá no Antigo Testamento, a promessa do Pai, foi ensinado por João Batista, o precursor, foi ratificado por Jesus e haveria de vir sobre eles no dia de Pentecostes, como de fato foi. Aqui é preciso lembrar que essa expressão, quando diz vocês serão batizados com o Espírito Santo, não é que eles não tinham o Espírito Santo. Esse ponto aqui é muito importante e ele é essencial para a linha que a gente vai seguir no livro de Atos. Os discípulos já eram crentes, eles já eram regenerados, eles já tinham fé em Jesus Cristo e, portanto, eles tinham o Espírito Santo. O Espírito Santo estava neles. O que acontece agora é que eles receberiam o Espírito Santo, como Jesus mesmo disse no final de Lucas: vocês receberão poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo aqui não se refere, no caso dos apóstolos, à recepção inicial do Espírito Santo, como acontece conosco. Quando uma pessoa se converte, então ela é batizada com o Espírito Santo. O batismo tem a ver com um rito inaugural, um rito de iniciação. Então, ninguém pode ser crente se não tiver o Espírito Santo, se o Espírito Santo não vir habitar no coração dele. Então, assim como o batismo é o rito pelo qual você entra na igreja, o batismo com o Espírito Santo é o rito pelo qual, ou o momento pelo qual você entra na igreja invisível, no corpo de Cristo, você pertence ao povo de Deus. Então, é isso que acontece hoje, esse é o procedimento normal. Na época dos apóstolos, lembram o que eu falei, o livro de Atos está narrando o período de transição do Antigo Testamento para o Novo. Os discípulos já eram crentes ao estilo do Antigo Testamento. O que aconteceria agora é que eles seriam capacitados com poder e dons espirituais para poder ministrar a palavra de Deus ao mundo. E é isso essa é a diferença que existe entre, pensando em termos da obra do Espírito Santo, o Antigo Testamento e o Novo. Eu sei que muitos de vocês foram ensinados da seguinte maneira: no Antigo Testamento ninguém tinha o Espírito Santo. A pessoa, né, eu não sei como é que Abraão pôde crer se ele não tinha o Espírito Santo, né? E Davi não tinha o Espírito Santo, Moisés não tinha o Espírito Santo. Tem até um episódio em que Deus diz assim: eu vou tirar o Espírito que está em ti, Moisés, e vou colocar sobre os 70 anciãos. Mais adiante aqui no capítulo 2, Pedro vai dizer que Davi, pelo Espírito, falou da ressurreição de Cristo. É claro que eles tinham o Espírito Santo. A diferença de Pentecostes é que o Espírito veio com poder sobre todos os membros do povo de Deus, capacitando-os através dos dons espirituais para que eles possam cumprir a ordem de Jerusalém até os confins da terra, pregando o Evangelho. É isso que Pentecostes representa, é isso que a gente vai ver quando chegar no capítulo 2. Mas aqui nós já estamos preparando o caminho para isso que nós queremos dizer. E Jesus disse: vocês vão ser batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Ou seja, ele não deu uma data exata, exatamente para deixar os discípulos na expectativa, em oração, aguardando a chegada do Espírito Santo. Hoje, nós sabemos que aconteceu 10 dias depois. 10 dias depois dessas palavras, foi quando o Espírito Santo veio. Porque entre Páscoa e Pentecostes são 50 dias. Jesus ressuscita final da Páscoa. Passa 40 dias. E o Espírito vem em Pentecostes, então, 10 dias, não é? Depois de 10 dias disso aqui, o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes sobre eles. Queridos, essa é o primeiro evento preparatório para Pentecostes. Eu disse que eram 3. O primeiro é a promessa da vinda do Espírito Santo. O segundo é a ascensão de Jesus. Jesus volta para os céus depois dos 40 dias. E o terceiro é a substituição de Judas. A próxima segunda, se Deus quiser, nós vamos ver a ascensão de Jesus e o que é que ela representa. O que é que ela representa no livro de Atos e para nós. E quais são as lições que a gente pode tirar de tudo isso para nós? A primeira é agradecer a Deus que Ele levantou pessoas como Lucas que escreveram sobre a vida de Jesus, escreveram sobre a igreja de Jesus. Porque se eles não tivessem escritos, nós não teríamos a menor ideia.
nós não saberíamos de nada disso. Se Deus não tivesse cometido a sua revelação lá escrita, nós seríamos pagãos, nós estaríamos adorando pau, pedra, bronze, ouro, pedra preciosa, seríamos pagãos fazendo e adorando deuses segundo a nossa imaginação. Mas Deus, na sua misericórdia, nos deu a sua revelação escrita. Segunda coisa que é importante você notar é que é o modo como Deus se revelou. No Antigo Testamento, vários dos escritores, eles tiveram visões e revelações da parte de Deus, onde Deus mandou que eles escrevessem exatamente aquilo que eles estavam vendo. Lucas não teve revelação nenhuma, ele fez uma pesquisa, ele saiu consultando as fontes. A pergunta é, Lucas Atos é menos inspirado do que Isaías, que no dia da morte, no ano da morte do rei Uzias, viu o céu se abrindo, Deus assentado no trono, cercado de querubins. Isaías é mais inspirado do que Lucas Atos? Não. Eu digo isso porque tem muita gente que acha que se não tiver sobrenatural, não tem Deus. Não teve nada de sobrenatural aqui no escrito de Lucas e no escrito de Atos. Foi uma pesquisa que ele fez, um levantamento, consultou as fontes históricas e compôs a história. O sobrenatural é que o mesmo Espírito que estava em Isaías supervisionou a obra de Lucas, de maneira que o que ele registrou aqui é a verdade dos fatos, é a palavra de Deus. Por isso nós temos que dar graças a Deus por isso. A última coisa que eu queria mencionar para vocês. Há uma promessa aqui, e uma promessa muito importante, de que é a capacitação, o poder do Espírito Santo para realizar missões, tão importante a ponto de que Jesus disse que os discípulos não deveriam sair sem que fossem revestidos e capacitados espiritualmente, o que levanta a questão, o quanto realmente esse assunto, ser cheio do Espírito Santo, é importante para mim. Veja como era importante aqui. Jesus diz, não saiam de Jerusalém, até que a promessa se cumpra, até que vocês sejam capacitados para fazer a obra. Com frequência a gente sai para fazer as coisas de Deus, quaisquer que sejam elas, Deus nos chamou com vocações distintas, qualquer que seja o seu trabalho, a gente vai para o mundo, a gente vai para a sociedade, vai para outras pessoas e a gente não se prepara, a gente sai de casa sem uma oração, a gente sai de casa sem ler a Bíblia, orar, sem pedir que Deus nos encha do Espírito Santo e vamos lá para o meio da boca do leão, lá para a tentação, lá para todas as dificuldades e desafios e nem ao menos nos lembramos que o Espírito Santo foi dado à sua igreja para capacitá-la a ser testemunha nesse mundo. O qual isso é importante para nós. Eu espero que o estudo do livro de Atos desperte no seu coração desejo de servir a Deus, de ter essa plenitude do Espírito e de servi-lo aqui nesse mundo de todo o coração. Amém?